Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Lefebvre de Saboia. Hoje a gente vai falar sobre design instrucional mais focado para negócios e para performance, e não o conteúdo sobre pedagogia ou andragogia. Normalmente as pessoas veem, não que isso, teoria é muito importante, saber como se ensina é muito importante, mas não é só isso. Os designers institucionais precisam ter noção de negócios. O design institucional nasceu para resolver problemas de desempenho, de performance, e não para enfiar conteúdo na cabeça das pessoas, o que é que normalmente a gente vê hoje no mercado. A gente vê no mercado um foco no design institucional, no produtor de conteúdo, e não na análise de soluções para a empresa, que pode ou não envolver curso e treinamento. Isso, curso e treinamento não é uma obrigação. Você não precisa ter curso e treinamento para resolver problemas. O design institucional faz parte do time que analisa o negócio para achar as soluções um, mais eficazes para resolver aquele problema que a empresa identifica, né, que está deixando ela para trás. Para isso, nós vamos usar o livro da Kate Moore chamado MAPT, um guia prático para o design estratégico de treinamentos. Salve o mundo dos treinamentos chatos com mapeamento de ações. Do que se trata esse livro? Bom, o MAPT é um livro para designers instrucionais, mas que é focado em análise de negócios. Ou seja, na carreira dela, ela notou que as empresas querem melhorar. No fim das contas, as empresas não querem enfiar conteúdo na cabeça das pessoas, e sim melhorar o desempenho delas, seja um serviço melhor, um trabalho melhor, uma produção melhor, no contexto de negócios, que no final significa mais lucro, uma empresa mais competitiva, que ganha mais dinheiro. E os designers instrucionais normalmente são vistos como produtor de conteúdo, ou seja, eles transformam slides chatos em cursos, né? E isso não é uma boa ideia quando a gente fala de negócios. Então, principalmente aqui no Brasil, a gente vê o foco do design institucional em conteúdo, e não em análise. A gente não vê o design institucional falando de desempenho, não vê. A gente vê ele falando de conteúdo. E isso é ruim, porque a empresa, no final das contas, quer que os seus funcionários trabalhem melhor. E para isso o design institucional tem que ter noção de análise de negócio, análise de gestão, análise de processos. Isso é um assunto que você não vê em quase nenhum material para design instrucional aqui no Brasil, em nenhuma pós-graduação, em nenhum dos cursos. E isso é muito ruim, porque o design instrucional tem impacto nos negócios, né? Isso a gente vai ver mais para frente nessa apresentação. Então, para começar, eu vou fazer uma pequena recapitulação, né, do processo ADI, que é o processo, né, o framework original do design instrucional. Quando a gente começa um projeto de design instrucional, a gente normalmente utiliza uh, esse framework. A gente começa com a fase de análise, diagnosticando o problema e as necessidades, né, dos alunos, do negócio, do conteúdo. Vai para a fase de design, onde você desenha e planeja essas experiências de aprendizagem. Depois você desenvolve elas, você produz o conteúdo, né, que vai ser entregue para os alunos ou para os participantes, ou como você queira chamar. Eu vou chamar de alunos, porque eles não sabem se estão aprendendo alguma coisa, por mais que eles tenham uma carga forte de experiência, mas eles precisam desenvolver alguma coisa. Depois da fase de desenvolvimento, você implementa, entrega esse material e depois você avalia para ver se a sua experiência, o seu material realmente teve impacto e funcionou. Mas quando a gente fala no áudio, você tem muitas oportunidades
para achar, para encontrar problemas, tá? Se você não souber sobre negócio. E o principal deles, o principal problema do AD hoje é um negócio chamado modismo, né? Que é essas coisinhas pulando na tela, né? E eles vão com vários nomes. Tudo é arte, tudo é arte. Pode ser invertido em backward designs, de costas, de lado, por cima, para baixo, em círculos, como design ágil. O SAM, por exemplo, é em círculo, em esfera. A gente também tem os Legos da vida, né? Os treinamentos de Lego. Gamificação, que é a última moda. Tudo quer ser gamificado e nem tudo deve ser gamificado. E a partir daí a gente cria uma série de maus hábitos dentro do design instrucional que não leva em conta a necessidade do negócio. Então, muitas empresas querem vender o curso como uma solução que provavelmente às vezes não é. E isso que o MAPT tenta abordar para mudar a mentalidade do designer instrucional. Tá? Então, como que é hoje o treinamento e desenvolvimento nas empresas normalmente? A gente entra dentro, a gente sempre está preocupado com isso aqui, o chá, né? Vamos abrir aqui. O chá é o velho conhecimentos, habilidades e atitudes, tá? E as pessoas acreditam que saber vai levar a saber fazer e com uma atitude certa você vai querer fazer aquilo. E para isso a gente usa o modelo escolar, normalmente, que é o modelo que a gente está mais acostumado, né? Porque a gente nasceu, basicamente se cria dentro de uma escola e esse é o modelo que a gente conhece, tá? Agora vamos primeiro para o chá. O chá é o conhecimento, é botar conteúdo na cabeça das pessoas, né? É empurrar conteúdo e informação, né? Pelo simples motivo que se você enfiar todo o conteúdo na cabeça das pessoas, elas vão saber as coisas. Isso nem sempre é verdade. Isso funciona mais na escola porque, querendo ou não, as crianças são um papel em branco. Então, elas precisam adquirir conteúdo e informação. Mas quando você entra num negócio, numa empresa, você tem profissionais com décadas de experiência, tá? Às vezes, conteúdo e informação não é o problema. Depois a gente tem a habilidade, que é o saber fazer, e para isso a gente pratica as atividades em um ambiente seguro, né? Onde o erro é permitido em teoria, né? Que daí a gente faz com nossas crianças na escola, né? E depois a atitude, né? A motivação e o apoio emocional para conseguir os resultados. Um motivo novo é o coach. O coach agora é o motivador profissional das empresas. A gente viu isso muito nos últimos anos, para se o problema não era conhecimento, eles sabiam o que fazer, nem as habilidades. Nosso time de atração de talentos, né? Pessoal da contratação está fazendo um monte agora de testes para contratar a pessoa certa, então talvez o que faltasse, né, é a atitude. Mas não, a verdade, pelo menos no mundo do design instrucional, muitas vezes o que está faltando para as pessoas é saber sobre negócios e arranjar e desenvolver a melhor solução, que não envolve curso de treinamento. E para isso tem o Mapit. E o que é o Mapit? Bom, o Mapit é um framework, né? Você começa, você tem passos, vários passos para decidir se o treinamento é ou não a solução ideal. E se não for a solução ideal, se tiver soluções mais simples, você vai implementar a solução mais simples, entendeu? E eu sei que isso vai contra tudo que você aprendeu sobre vendas, treinamento, desenvolvimento. Pô, eu trabalho numa empresa de criar cursos, eu não vou vender cursos, sabe? Nós vamos abordar isso um pouquinho mais para frente. E muita gente também acha que fazer análise do negócio é função da empresa. Então, se eles te contrataram para fazer
alguma coisa é porque eles têm certeza que aquilo vai funcionar. E não é assim que as empresas funcionam, não. Muitas vezes as empresas não sabem, elas gostam de pensar que sabem, mas elas não sabem o que elas têm que fazer para melhorar e conseguir mais lucro, e mais desempenho e mais dinheiro. Isso é isso é uma realidade que todo analista de negócio sabe. Às vezes a empresa é a última pessoa, as pessoas da empresa são a última pessoa dentro delas que sabe o que precisa ser feito. É para isso que existe consultoria, enfim, e um monte de outros serviços para ajudar as empresas a se desenvolverem. E pensando nessa questão de mentalidade, né? Então, o designer institucional precisa mudar a mentalidade deles sobre qual é a função e o papel. E é isso que a Kate Moore fala no livro, né? O design instrucional, por exemplo, não é sobre prova, sobre avaliação e sobre desempenho no trabalho. Na escola, a gente assiste a aula para conseguir a informação necessária para passar na prova, tá? Isso é, isso é praticamente lugar comum. Você está na escola para passar na prova. Não adianta você achar. Tudo bem que as teorias pedagógicas evoluíram e as pessoas hoje querem que as crianças se desenvolvam de outra forma. Mas no final das contas, tu tem que passar numa prova. E tu tem que tirar 7, eu acho, para passar naquela prova. Eu, pelo menos, acho que 7 é uma nota. Talvez seja 6 hoje, mas vamos ficar com 7, né? Vamos aumentar um pouquinho o nível. Então, você estuda para passar na prova. Se você estudar e desenvolver 1 milhão de outras habilidades muito mais legais e não passar na prova, você reprova de ano. Quer dizer, reprovável. Porque também hoje você não reprova, dependendo de onde você está. Então complicou. Mas enfim, a base é essa, né? Depois, a diferença daquela cabeça de escola para os mundos dos negócios mesmo, a análise de negócio, é que não é sobre conhecimento, é sobre decisão. Tá? Nenhuma informação vai ser útil para você, né? A não ser que você possa usar esse conhecimento para te ajudar a decidir o que fazer numa situação difícil. E o que é isso? Bom, você precisa o teu conhecimento precisa te ajudar a tomar decisões. E nos negócios a gente está sempre tomando decisões. Seja você está vendendo, ou é um analista, ou é um programador, você está tomando decisões. Qual é a melhor forma de fazer o código desse programa, qual é a melhor forma de vender para esse cliente, qual é a melhor forma de criar uma linha de produção para você produzir um parafuso, tá? E, por exemplo, vamos no banco, e quando eu trabalhava em banco, a gente tem um curso lá chamado de grafodocumentoscopia. Muito bonito e muito longo. E esse curso significa aprender a ver se uma assinatura é verdadeira e se um documento é verdadeiro, para as pessoas não darem golpe no banco, né? Não zerar a tua conta, não tirar todo o dinheiro na sua conta, porque um caixa esqueceu de, não sabe bater uma assinatura ou algo do tipo. E você passa no curso, você aprende a ver o que é uma nota falsa, como que é uma identidade falsa, como é que uma assinatura, como é que as pessoas falsificam uma assinatura, seja uma assinatura de uma pessoa, a gente chama de assinatura senil, que é de uma pessoa mais velha, com algum problema motor, uh, assinaturas tipo mais simples, pré-alfabetizado, por exemplo, que são algumas letras, algumas pessoas que não escrevem de uma forma mais fluida, digamos assim, que ainda usam aquela mesma letra da escola. Então você aprende várias técnicas para identificar essas situações de fraude. O que você não aprende é o que você faz com essas situações. Aí, essa é a diferença entre conhecimento e sobre decisão. Você vai lá, está atendendo um cliente e é uma identidade falsa. O que você faz? Né? Normalmente, você vê o cara o atendente levantar e ir correndo para o gerente, mas o gerente precisa saber tomar a decisão, o que vai fazer com essa pessoa. E ter a habilidade de decidir
entendeu? É é, o principal resultado que você quer quando você está numa empresa. Seja lá qual for essa decisão. Mas essas são as decisões que mudam o relacionamento do cliente com a empresa, que geram lucros e não conhecimento. Você não vai chegar, tipo, um dia no teu trabalho e um monte de bloquinhos assim, e teu chefe, o gerente dizendo, por favor, coloque os blocos das fases da venda na ordem correta, entendeu? E vai te dar um aumento por causa disso. Ou chega, simplesmente o cliente chega para você e pergunta qual desses características não faz parte do seu produto, não faz parte do seu produto. Isso não existe. Tá? Então você vai ter problemas, você vai ter questões de decisão, né? E aí a gente vem para a última questão, que o trabalho de não é transferir conhecimento apenas, é muito mais, tá? Essa abordagem escolar de apresentação e prova e avaliação domina o treinamento e desenvolvimento no mundo corporativo. Mesmo quando treinar também é a solução correta, nenhum curso vai curar o problema, tá? Um único evento, um treinamento, um workshop não vai mudar o ambiente e criar bons hábitos, que nós vamos falar mais tarde. Então, o designer institucional precisa saber disso, porque na hora que ele está criando soluções, ele precisa entender o impacto que essas soluções vão ter lá na ponta, tá? Lá na ponta. E não apenas na sua avaliação de final de curso. Tudo bem, existem situações em que você precisa de uma avaliação, algum requisito de legislação que você precisa ter um curso com uma avaliação. Mas ainda assim que você precisar disso, o curso pode ser desenvolvido também focado nos negócios, com a avaliação no final. E isso é o que a Kate Moore tenta incutir dentro da cabeça dos designers instrucionais, que não tem muita habilidade e nem experiência na análise de negócios. Mas aí parece muito bom, muito bem. Mas o meu trabalho é criar curso. Eu trabalho numa empresa que é curso. Né? Uh, e se você tem uma empresa eu criei uma empresa para criar curso, ainda assim você precisa saber qual que é o impacto que você vai ter no negócio. Porque senão, tá, vão te contratar uma vez e nunca mais. Ou pior, assim, que eu já vi muito, é criar métricas de avaliação, métricas de desempenho, KPIs, né? Só para disfarçar o fracasso do curso, entendeu? Aí parece que todo mundo fez, todo mundo achou uma maravilha, mas no final, nos negócios, lá no que realmente importa, que é ganhar dinheiro ou trabalhar melhor, não tem impacto nenhum. Muitas vezes você nem está avaliando isso durante o projeto que você está implementando numa empresa. Isso é ruim. E por isso que eu coloquei essa frase aqui, né, do Louis Hatz. Pensar é uma forma de aprender, uma maneira de investigar fatos. Se o pensamento é para algum propósito, os fatos encontrados serão relevantes para esse propósito. Temos então um aprendizado proposital. A pessoa está amadurecendo quando suas atividades são disciplinadas pelo propósito. Propósito, uma palavra que a gente escuta muito ultimamente. Temos que achar o nosso propósito, né? Nosso propósito. E nem sempre, né, a gente identifica corretamente qual é o nosso propósito. Só que isso aqui, essa frase, toda essa coisa densa é para criança, tá? O Hatz é pedagogo. Ele criou o esclarecimento de valores e a teoria de ensinar para pensar para crianças pré-alfabetizadas, lá nos anos 70. E isso evoluiu tanto, mas tanto, que essa base do Hatz hoje é usado em T&D. Em todo lugar, treinamento e desenvolvimento. Para contratar gente, eles usam essa teoria.
entendeu? Psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas, todos hoje utilizam teorias do HOTS sem saber o que são, né? E a gente precisa trazer um pouquinho disso também para o design instrucional, né? Aprender com propósito, investigar fatos, conseguir aplicar isso na vida real e não no mundo de Nárnia, não no mundo da imaginação, né? Que as crianças vivem no mundo de imaginação e tem muito CEO também que vive, muito gerente que vive lá no mundo da imaginação deles, achando que só enfiar conteúdo na cabeça dos colegas de trabalho vai resolver o problema dele. Não vai. E aí a gente entra no mapeamento para desempenho, né? Quando a gente fala de mapa de ação, do MAPT, né? A primeira coisa que você tem que pensar é o ambiente, é a empresa, onde a pessoa trabalha, o que a empresa faz, como a empresa age, qual é a cultura organizacional, o que a empresa quer, tá? Então, essa parte ninguém ensina na tua pós-graduação. Você vai ter que correr atrás, tá? Então, não é só o chá, conhecimento, atitudes e habilidades. Você tem um A antes, tá? Que é o ambiente, é a empresa, né? E o conhecimento, quando a gente fala em mapeamento de processos, quando a gente está falando de conhecimento aqui, é a mínima informação necessária para decidir. Tá? Isso é uma realidade no mundo dos CEOs, de qualquer C-level. Você tem que ter, não a mínima, mas a devida informação necessária para conseguir decidir. Você não precisa de toda a informação. Então, por que você quer passar um monte de informação no seu curso de EAD? Não precisa, né? Você tem que saber qual é a mínima informação necessária. E habilidades, né? Ao contrário das crianças, que são quase uma folha em branco, né? No mundo profissional, um funcionário nenhum é uma folha em branco. Muitos deles têm décadas de experiência. Tá? Então, habilidade não falta. Na maioria dos casos, eles sabem o que fazer. Então, você tem que se perguntar por que eles não fazem. Ou por que isso é tão difícil. Tá? Esse é o pulo do gato. Né? E também a motivação. Eles não querem mesmo fazer uma barreira para eles fazerem. Tá? Então, toda vez que você tiver um problema aqui, entendeu? Você normalmente está falando de alguma coisa que veio do ambiente, da empresa. Um problema da empresa. Por exemplo, banco. Quer vender bem, quer fazer uma venda qualificada, criar um relacionamento do seu cliente para a vida inteira, mas você faz venda casada, não importa o nome que os bancos dão para isso hoje, relacionamento. Um que eu acho engraçado é reciprocidade. Tá? Se o teu banco põe foco em venda casada, mesmo com outro nome, ou dá mais importância às pessoas batendo meta ao invés de uma venda qualificada, tem uma barreira aqui para você. E você faz um curso bem bonito sobre vendas. Vendas. Tem uma barreira aqui para o funcionário aplicar? Tem. Né? E isso o design institucional tem que ver. Então, no modelo de desempenho, quando a gente começa a analisar, a primeira coisa que a gente fala, não usa a palavra curso nem a palavra treinamento. Você não sabe ainda, você não sabe se essa vai ser a solução pro problema. Você não faz a mínima ideia ainda. Você não sabe qual é o problema, você não conversou com ninguém na empresa, você não falou com os especialistas no assunto, você não sabe. E dentro do Mapit também, o que a gente fala nós temos os objetivos de aprendizagem, que a gente aprende bastante como design instrucional,
Isso não existe. O objetivo de aprendizagem, entender melhor X, Y, Z. Não, não, não. Compreender o processo X, Y. Não, você vai ter que ter um objetivo claro, um indicador claro. Isso é uma coisa muito difícil. Então, eu vou fazer uma venda para os. Quero criar um curso para que os vendedores aprendam a lidar com as objeções do cliente. Isso não adianta. Você tem que ver indicador X, número de vendas irá aumentar ou diminuir em X% em tal data. Tem que ser específico e mensurável. Precisa saber medir. Então, seus objetivos de aprendizagem não são aqueles normais que a gente usa, aquelas pirâmides, que nem pirâmide é, né? E sim uma meta específica, tá? Também precisamos entender que não é fácil. Se fosse fácil, eles já estavam fazendo. Então, o foco no MAPT, do design institucional, é por que as pessoas não fazem isso e por que isso é tão difícil. Se fosse fácil, a empresa já tinha resolvido, eu não tinha te contratado. Tá? E você precisa entender também que você, nessa fase, precisa analisar todas as soluções e não apenas o treinamento. Você ainda não notou? Nós estamos ainda no ar, diante. Nós não saímos daqui. A análise acontece toda na fase A. Tá? E agora vamos para um passo a passo. Né? A primeira fase do mapeamento de processos. Isso é o que vai ajudar você a descobrir se o treinamento resolve ou não. Né? Então, para isso, no MAPT, o design institucional tem que entender primeiro qual é o objetivo. Tá? Por isso que você não usa a palavra curso. Tá? Seu foco é num problema de desempenho. Então, quando você está falando com o cliente, está tentando na fase de análise, você vai descobrir qual que é o problema do desempenho que o cliente quer melhorar. E não coisas vagas, como um exemplo mais para frente que eu vou dar, aumentar a conscientização ambiental dos colaboradores. Isso não pode ser uma coisa boa para a vida de todo mundo, mas não é um problema de desempenho. Você tem que descobrir qual que é o problema de desempenho. Depois você também precisa saber o que as pessoas têm que fazer. Tá? Então, normalmente quando você está com um cliente, está tentando definir uma solução de aprendizagem, as pessoas têm uma lista de coisas que querem que elas façam. Tudo bem. Mas às vezes isso é extremamente abstrato, está lá no mundo das ideias. Não são comportamentos observáveis. Então, se você quer um bom objetivo real, entendeu? É um problema de desempenho observável, que você consegue ver a pessoa fazendo no trabalho, tá? Você consegue ver ela fazendo no trabalho. E não algo que tá na tua imaginação. Tchau, tchau, doutor André! E... Sim! Secretário, né? É isso aí. Voltando aqui a apresentação. Você tem que ter algo observável, tá? E isso é mais difícil do que parece. Você vai fazer um curso de vendas e você vai... o que é um comportamento observável de saber lidar com objeções do cliente? E isso você precisa definir, porque é isso que vai te dar a diferença de desempenho lá na frente, e não o mundo das ideias, tá bom? Outra coisa, né? Depois que você consegue identificar o que as pessoas têm que fazer, você também se decidir. Até amanhã, doutor André. Então tá, voltando ao assunto. Então a gente vai ter que decidir. Vai ter que decidir. Tá, volta. Vamos voltar.
Ah, voltando ao assunto. Então, você precisou descobrir alguma coisa, né? Que a pessoa tem que fazer, que você tem que identificar algo que você consiga observar e descrever, né? E não utilizar só um exemplo aleatório. Você vai pegar algo específico que possa ser descrito. O que eles têm que fazer e depois descobrir por que eles não fazem, né? E aí entramos naquela história que você está, na verdade, desde o primeiro momento, né? O ambiente, quais são as ferramentas, quais são as culturas, qual é a cultura da empresa, o que eles têm à disposição. A empresa realmente promove um tipo de comportamento bom ou ruim, né? E se você quiser ver alguma coisa, e mais para frente eu vou fazer um outro curso sobre como fazer essa análise de negócios, que qualquer um pode fazer, entendeu? E a gente vai falar sobre isso mais para frente. Quais são as habilidades e os conhecimentos que as pessoas precisam, o mínimo conhecimento necessário para decidir, quais as habilidades que ela precisam para decidir e fazer fazer aquilo que elas deveriam estar fazendo, ou que elas precisam fazer se for algo novo, que é muito raro. E com a motivação. Isso normalmente também é o que mais acontece. As pessoas não têm motivação para fazer. Porque por mais que a empresa diga que promove esse tipo de coisa, muitas vezes elas estão lá no mundo de Nárnia de novo. Estão aqui, ó, lá no mundo do pensamento delas, aqui, ó, entendeu? E não estão na vida real, no chão que está aqui embaixo, entendeu? Então, muitas vezes a empresa não, na verdade, na prática, não, não promove aquilo que ela gostaria de fazer, né? E aí você vai pensar, quais mudanças ajudariam? Tá? Ideias de várias formas para melhorar o desempenho. Não apenas treinamento. Pode ser não limitado ao treinamento, pode ser um job aid, pode ser uma mudança de processo, pode ser botar uma colinha, um rascunho na intranet, pode ser mudar toda a documentação da intranet para se tornar mais fácil. Olha, formas de melhorar o desempenho, ideias, tem aos montes. São muito variadas e você precisa levar todas elas em consideração antes de decidir se a solução ideal para aquele problema é o treinamento ou não. E aí, claro, né, você vai definir. Treinamento resolve? Sim ou não? Se resolver, legal. Vamos lá fazer um protótipo de um treinamento e começamos a fase de design de treinamento. Se não resolver, você vai desenvolver as outras ideias também. O design institucional precisa fazer seu treinamento. Ele pode ajudar as outras áreas da empresa a desenvolver diversos tipos de materiais, um job aid, uma cola, ajudar na interface do usuário, por exemplo, da intranet. Se você tem se você é um designer institucional com essa capacidade, você pode trabalhar em conjunto com os outros setores da empresa para desenvolver soluções que vão ter resultado no negócio e não uma avaliação numa prova, tá? E isso parece muito difícil, mas não é. Vamos lá. Uma das empresas mais conhecidas no mundo de consultoria de gestão de negócio é a McKinsey. E por bem ou por mal, ela deixou sua marca nas últimas décadas, né? E várias realidades no mundo corporativo hoje vêm da McKinsey e se espalham, né? Às vezes como um mau hábito para todas as empresas. Mas você precisa ter uns fatos curiosos sobre a McKinsey. Quando as pessoas perguntam para mim, Lefebvre, é difícil fazer análise de negócio? Eu digo, não é não. Ah, mas não é mesmo, tá? Quer saber por quê? Olha a McKinsey, que é uma das maiores consultorias do mundo em análise de negócio, em gestão e gerenciamento. Aqui estão os 2 anos, 25 e 7, tá? São os números da McKinsey. Tá? Então vamos ver o que esses números significam. 2 anos é o tempo que um consultor fica na McKinsey até sair em busca de melhores oportunidades. Tá? Alguém que entra na McKinsey normalmente fica 2 anos lá. Tá? E era isso. O teu consultor
está numa grande empresa fazendo toda aquela análise e causando aquele fuzuê, provavelmente ou é um recém-formado que está entrando, ou daqui a pouco saiu. Antes de uma empresa ter um resultado a longo prazo, o cara não está nem mais trabalhando na McKinsey. É o chamado up or out. É uma filosofia que a McKinsey tem, que ou você sobe na hierarquia deles, ou você sai fora. E muita gente sai fora da McKinsey, com esse currículo na bagagem, e cria a própria empresa de consultoria, para trabalhar ou nas empresas que eles criaram relacionamento durante os anos, né, que tiveram dentro da McKinsey, ou para buscar novas oportunidades, né. Falta de polêmica não falta de polêmica não é o que a McKinsey reclame, porque como essa empresa já se envolveu em polêmica nos últimos anos. E esse up and down da McKinsey, tá? Todo ano ela demite um quarto dos seus funcionários, 25% da McKinsey vai embora, tá? Alguns são promovidos e outros continuam dentro daquelas. Mas o quarto final, as pessoas que menos, com pior performance, a McKinsey todos os anos demite. Tá? Isso também é um hábito que se alastrou pelas empresas, pelo mundo corporativo. Várias empresas também usam essa mesma filosofia. 25% da força de trabalho dela, rua, tá? No final do ano e contratam sangue novo no outro ano. Tá? Mas a McKinsey descobriu uma coisa que é muito interessante para os designers instrucionais. E aí é uma boa saber sobre o mundo de negócios e entender. As pessoas chegam para mim e falam: você não pode estar certo, porque eu tenho anos e anos de experiência em design instrucional e meus cursos funcionam. Eles têm um impacto, a gente consegue ver. Bom, uma coisa que a McKinsey é bom é números. E o que foi que eles descobriram? Que tá, o mínimo de pessoas engajadas na empresa do cliente para realizar mudanças é 7% dos funcionários. Se você quiser chamar a McKinsey para sua empresa e quiser que ela promova uma mudança, ela vai tentar, no mínimo, trazer para o campo dela ou vender a ideia para 7% dos funcionários. Isso já é suficiente para promover a mudança que eles querem. Então, pensa comigo. Imagina se você faz um curso para 100% da empresa. 100% dos funcionários fizeram um curso. Nem todo mundo fez o curso porque quis, ou aproveitou, ou realmente prestou atenção. Vamos ser bem sinceros e vamos dizer que 70% dos funcionários fizeram o curso prestando atenção. Só prestando atenção. E desses 70%, 10% deles compraram a ideia, aprenderam alguma coisa e botaram em prática. Tá? 10%, né, desses 70% é igual a 7% da McKinsey. Então veja só, se você pôs o curso para todos os funcionários da empresa, e mesmo só 70% deles realmente se importou em fazer o curso até o final, e desses 70%, 10%, você vai chegar no 7% da McKinsey. Então o teu curso teve algum impacto. Agora pensa comigo, se você estiver na escola e o professor, com todas as ferramentas à disposição dele, tiver um nível de aprovação de 10%, só 10% dos alunos da sala de aula dele passam de ano. Esse professor seria um professor bom ou ele teria sérios problemas e ia para a diretoria? Numa escola é fácil ver isso. Então, cara, se o professor, 10%, um em cada 10 alunos, tipo, uma turma de 20 alunos, 2 passam, o cara ia ser demitido. Mas como a empresa ela tem um comportamento diferente, entendeu? Eu estou sendo pondo 10%, estou sendo querido com o professor.
Basta 7% para você ter uma mudança numa empresa. É por isso que muita coisa ruim, muito maus hábitos entram dentro das empresas. Parece que tem um resultado bom, parece que todo mundo comprou a ideia, mas não. Tá? Por isso é bom você entender sobre negócio. Então, o curso da tua empresa, ou se você faz parte de uma universidade corporativa e você está vendo suas avaliações, entendeu, causarem impacto, isso é muito bom, assim, para o brag book, para o teu currículo, entendeu, para a tua escada corporativa, mas se você é um design institucional que está preocupado em realmente criar soluções de impacto e eficazes, né? Você precisa começar a pensar no que seus resultados são. E isso é meio difícil das pessoas compreenderem, né? E o curso que é o trabalho delas, na verdade, não tem tanto impacto assim. É algo inerente às gestões das empresas e como elas funcionam que promove o impacto, e não o curso em si, a solução em si. Mas eu sei, isso é muita coisa, né? E a principal preocupação, né, dos DEIs, quando eu começo a conversar sobre isso, né, tem três, três preocupações principais, né? A primeira eu não aprendi assim, né? Você tem algum certificado, pós-graduação, curso em design institucional, treinamento e desenvolvimento, você provavelmente aprendeu o modelo escolar em pedagogia ou andragogia. Tá? Porque os materiais hoje, principalmente aqui no Brasil, são muito focados no modelo escolar. Tá? E esse modelo funciona na escola, e há controvérsias, né? Porque você tem várias correntes de pensamento, escolas com filosofias diferentes. Tá? Mas ele funciona mais ou menos na escola, né? Porque os alunos são uma folha em branco, eles não sabem, eles estão aprendendo, e porque você tem um critério objetivo, que são notas. Aí toda escola está dentro desse aspecto, você tem que tirar nota para conseguir passar de ano. Ou teria, eu não sei mais. Parece que não. Algumas vezes você passa automático. Não sei até que série, mas vai chegar no vestibular, você vai ter que passar. Tá? Então, na escola, o modelo escolar funciona porque ele foi desenvolvido para ela, tá? Já nos negócios, o que importa é desempenho e resultado. E as pessoas não aprendem design instrucional focado em resultado, em desempenho da empresa. E sim, no mundo de Nárnia, lá no mundo da imaginação, né, das ideias, tá? A segunda coisa que eu escuto bastante é que o pessoal fala que demora demais. Você vai passar muito tempo na fase de análise, né? Mas, tudo bem, eu concordo com você, você vai passar muito tempo, mais tempo na fase de análise. Mas isso vai economizar um tempo na produção que você não tem ideia. O retrabalho dentro, né? Tirando, vamos dizer que você não está pegando 130 slides do chefe, do CEO da empresa e transformando num curso e ele quer que o slide fique igual, os cursos fiquem igual aos slides dele. Isso é algo que você ia tratar na fase de análise, se tivesse feito a análise correta, certo? E no final das contas, os alunos vão aprender melhor, vão aprender coisas que eles precisam para decidir e não para tirar 7 ou 70% numa prova. Isso vai ter resultado nos negócios, tá? E o terceiro que eu fiz, ninguém se importa, tá? Ninguém se importa com o impacto comercial, o impacto nos negócios. Isso é uma loucura, é uma loucura, mas já ouvi gente falando que não, meu problema, eu sou instrucional, ou seja, meu negócio é enfiar conteúdo na cabeça das pessoas. Vou dizer uma pessoa aqui. E não quer falar sobre negócios. Eu acho que a análise do negócio tem que ser alguém que contratou eles para fazer isso, porque é maluquice.
entendeu? Entender de negócio é um fator decisivo para o seu sucesso no desenvolvimento das pessoas, tá? E uma pesquisa feita, os links vão estar na descrição quando se for para o YouTube, mostrou que 80% dos líderes estão insatisfeitos com o desempenho do próprio time de treinamento e desenvolvimento. Tá? Então, se você está numa empresa grande, tem uma universidade corporativa ou um time de TD, pode ter certeza que a maioria dos líderes não estão satisfeitos com o que vocês estão fazendo. Tá? Então, quando você começa a entender um pouco de negócios e ver uma desconexão entre o time de treinamento e desenvolvimento e que os donos, realmente as pessoas os líderes do negócio querem que aconteça e o treinamento. Você vê uma desconexão naquilo ali e ninguém consegue conversar um com o outro, né? Porque eles não sabem, entendeu? Verbalizar essa insatisfação, já que em teoria o time de 3D está tendo algum impacto, mas não é o impacto que eles querem, ou rápido como eles querem, ou na quantidade que eles querem. E isso é realmente engraçado, quando vê os dois batendo cabeça. E por isso que você, como designer institucional, tem que ter um pouco de... Você tem que ter um pouco, não, muito noção de análise de negócio para fazer seu trabalho de forma correta, tá? E aí vai. Isso não é descrição do meu trabalho. Outra coisa que eu ouço bastante, né? Que é, eu sou pago para fazer isso, né? Por exemplo, eu trabalho no departamento de treinamento e desenvolvimento de uma empresa, tá? E não é descrição do meu trabalho. E eu quero implementar isso. Como é que faz? Bom, se você trabalha dentro de um. Primeiro, não fala que isso não é descrição do seu trabalho, porque é, tá? E se você trabalha, eu botei 3 cenários, né, que também estão lá no livro da Cat Moore. Você trabalha dentro de um departamento de 3D de uma empresa ou numa universidade corporativa. Gostou do Mapt, está querendo, sabe um pouco mais sobre análise de negócio, quer implantar isso no seu dia a dia. Começa a fazer, né? Em vez, se alguém disser, transforme isso num curso, muda o foco da conversa. Tá? Não fale curso, mostre outros exemplos legais, né? Explique um mapeamento de ações, por exemplo, compre um livro, lê e como explicar isso para as pessoas. Né? Se você mudar como você fala no assunto, no mínimo elas vão ficar curiosas. Às vezes é um trabalho de formiguinha, principalmente em grandes empresas, né? Mas dá para ser feito. E cada pouquinho que você se você fizer um pouquinho, lembre-se, são 7%. O seu pouquinho, no final das contas, vira um pocão dentro da realidade de uma empresa. Você não precisa de 100% de pessoas. Tá? Eu trabalho numa empresa especialista em cursos. Tá bom. Se você trabalha numa empresa especialista em curso, aí, bom, é um pouco mais difícil, né? Mas você também pode falar, né? Se a sua empresa cobrar caro para fazer algo que não dê um bom retorno de investimento, ninguém vai te contratar de novo. Né? Então você pode começar a falar, vamos tentar conversar mais sobre negócios também junto com os nossos clientes. Ou tentar abrir essa discussão para ser mais do que um produtor de cursos de conteúdo, né? E além disso, certas limitações podem ensinar muito. Às vezes você não tem muita saída, vai ter que criar o curso, mas dentro do curso você pode criar soluções de aprendizagem no mundo real, que ajudem a decidir em range de cenários, por exemplo. Então isso pode ser uma oportunidade, dependendo de onde você está. E se você é um freelancer, né? Que espécie de cliente você quer? Quer cliente que faça curso? Só isso? Ou você quer ser um especialista em desempenho e performance? Descreve teu processo de trabalho, mostra ele, né? E vai mostrando isso para os clientes. Para ver se para até mudar a mentalidade dos clientes. Muitos clientes não sabem disso. No momento que eles descobrem que o design nacional pode fazer eles lucrarem, eles começam a te dar ouvidos. Dono de empresa é assim, CEO é assim.
Vamos pegar um casozinho rápido aqui, né? Já passou bastante tempo. Isso é um estudo de caso. É uma, um, um caso, uma abordagem, um processo de seleção, que normalmente é muito comum no mercado, né? Então isso é um problema, é um estudo de caso, você tem que arranjar uma solução para isso. Isso mostra a falta de análise de negócios dentro do design instrucional. Isso aqui é para uma vaga de design instrucional. E eles estão pedindo que você estude o caso, fale qual é a sua metodologia que você vai usar, faça uns scriptzinhos, umas telinhas e pronto, produção de conteúdo. Mas desde o começo eles já estão com essa ideia. Por exemplo, ó, empresa X atua no ramo têxtil, confeccionando roupas para o Brasil e para o exterior, tem 500 colaboradores, incluído estilista, um monte de gente. Tá? Além dos profissionais da área estimativa financeira. Isso é bem realidade. No próximo semestre, a empresa X lançará o programa Meio Ambiente é o Meio em que Vivo, abrangendo todos os seus colaboradores, a fim que eles se reconheçam como cidadãos ambientalmente responsáveis e identifiquem como as diretrizes sobre educação ambiental podem ser levadas na sua vida e na rotina de trabalho. O programa totalizará 40 horas em e-learning, abordando diretrizes sobre educação ambiental, responsabilidade ambiental, principais problemas ambientais contemporâneos. Né? Isso, você recebe um curso, várias pessoas já receberam um trabalho, um job, assim, para o design institucional. E aqui você está vendo completa falta de análise de negócio. Assim, rapidamente, tá? Vamos lá pegar aquele negócio da McKinsey. Vamos dizer que você faça exatamente o que a empresa quis que você fizesse, tá? Você realmente fez exatamente tudo que a empresa quis que você quisesse, fez esse curso e vamos, não vou nem passar pelo negócio de produção e desenvolvimento disso, vamos para a análise. Para você ter impacto nessa empresa de 500 funcionários, você precisa que uma coisa eu aprendo a usar isso. Vamos lá. Então, você tem uma empresa de 500 colaboradores. Tá? Você precisa que 7% desses colaboradores comprem a sua ideia para causar um impacto. Tá? Isso são 7 vezes 5, 35 colaboradores. Tá? Que nem são 35, porque você estava fazendo para todo mundo, pelo menos umas 10 pessoas de diretores, treinamento e desenvolvimento, especialistas no assunto, já compraram essa ideia. Então, na verdade, você precisa de 25 pessoas para causar impacto nessa empresa. 25 pessoas. Tá? Ou seja, 5% da empresa. Você precisa atingir com o teu curso. Você vai atingir. É muito pouca gente. Então, parece que você teve um bom desempenho, você fez um curso bem bom, fez teus scripts, né? Fez as suas tareas de computador, passou para um designer gráfico ou você mesmo fez os slides, botou lá no seu ambiente virtual de aprendizagem, botou 70, nota 7 para passar, teve o certificado, você também sempre tem que o certificado e pronto. Só que é o problema. Vamos lá numa análise de negócio disso aí. Vamos dizer, primeiro, que isso aqui está no mundo das ideias. Tá? Reconheço. Não estou dizendo que é ruim. Tá? Estou dizendo que está no mundo das ideias. Não é objetivo, não é mensurável isso. Identificar como as diretrizes sobre educação ambiental podem ser levadas para a sua vida. Imagina a diversidade de vidas que tem uma empresa de 500 colaboradores. Então, esses objetivos de aprendizagem, que são completamente Nárnia, mundo das ideias, você precisa transformar em algo mensurável. Como, por exemplo, aumentar o índice de ESG em 10% em 6 meses. Isso é um índice mensurável. Talvez você tenha que decompor ele em vários objetivos, micro-objetivos, objetivos diferentes para conseguir aumentar esse ESG que ainda está muito
muito amplo. Vamos lá, ali 6 meses vamos ir para o exemplo extremo, tirar 100% de qualquer produto descartável da empresa. Nada de copinho, papel de toalha, nada. Vamos tirar todo, 100%. Não temos mais nenhum material descartável de plástico dentro da empresa. Isso vai criar um problema se você não pensar direito. Por quê? Vamos lá, os caras têm estilista, modelista, cortadores, costureiros, administrativo, financeiro e marketing. Vai fazer o quê? Vai dar caneca para todo mundo? Tá? Essas canecas, os caras vão guardar onde? Na mesa? Se você estiver lá na parte de produção costureira, do lado da mesa de costura, não pode causar um acidente. Outra coisa, você vai precisar lavar as canecas. Você toma um café, toma uma água, precisa lavar, tem pia para fazer isso. Você vai secar isso como um toalha de pano, entendeu? Aí você isso começa a virar um pesadelo de processo dentro da empresa. Então, por exemplo, quanto tempo você vai ficar lá esperando para lavar sua xícara se tiver todo mundo no mesmo tempo agora dentro da pia? Para lavar as xícaras dele, as canecas dele. Seu gerente de setor vai ficar bravo? Ou, sei lá, você é do administrativo, levantou para mandar um documento que você pediu para o financeiro e sentiu o cheirinho de café voltando. Tá? Não tem copo. Você vai ter que voltar na tua mesa, pegar a tua xícara que, sei lá, já estava suja, lavar a xícara, pegar um café e voltar. Isso acontece. Teu gerente vai ficar bravo que você não estava na tua mesa? Isso acontece. Entendeu? Ah, o que vai acontecer se alguém quebrar a xícara dele no meio do expediente? Vai ter xícara caneca sobressalente? Vai ser tudo de metal? É, vai ter uns copos de requeijão dentro do armário para. E o que acontece se você esquecer a tua xícara em casa? Ou alguma coisa que você precisa trazer agora dentro dessa ideia de ser ambientalmente responsável. Se você esqueceu, sei lá, tua xícara, tua garrafa em casa, não vai tomar água o dia inteiro, sabe? Isso talvez isso pode parecer que seria uma coisa que a empresa deveria ter pensado antes de contratar como design instrucional. Só que assim, dentro do curso que você vai criar, seja lá o que for o objetivo, isso vão ser decisões e dúvidas dos alunos que você, em teoria, tem que abordar. Você vai escutar isso das pessoas. E aí? Entendeu? Tem solução para tudo isso? A empresa já deixou, tá tudo realmente alinhado? Ou ela não pensou, só quer fazer algo de bonito no mundo das ideias, ambientalmente responsável. Você, como DI, está lá e começa a entrevistar os alunos, especialistas no assunto, e começa a aparecer esse monte de coisa. Você tem que falar com o seu cliente. Ou você vai realmente só pegar o conteúdo. Muita gente faz isso. Pega o conteúdo, transforma em AD. E não pergunta nada, e era isso. A lei dos 7% vai dizer que você vai ter algum impacto. Nessa empresa em específico, 25%. Entendeu? E é isso. E por isso que você entra, né, naquele fase de estudo de caso. Acabei falando na anterior. Qual é o objetivo? Você precisa ser um objetivo específico. O que as pessoas têm que fazer? Para a vida delas, vida pessoal, a empresa se metendo dentro da vida pessoal. Hum, tudo bem que quando a gente fala de questão ambiental parece ser uma a intenção é boa, mas você vai ter que ver com o jurídico, né? Para ver até que jurídico trabalhista, jurídico contencioso, para ver. Pode, pode. Ou, no caso, essa empresa já tem essa consciência ambiental antes. Ela, ela já falou a mesma coisa nos outros cursos? Se ela falou, por que as pessoas ainda não compraram a ideia? Será que é difícil? Não tem ferramentas? O pessoal diz, traz sua xícara, mas teu chefe fica lá
enchendo teu saco se você vai lavar tua caneca. Entendeu? Você sabe, você tem conhecimento do que é sustentável ou não. No caso, habilidades também seria. Você tem habilidade, sério, de lavar sua xícara. Vamos dizer que essa empresa tenha pessoas com limitações, entendeu? E voltando às motivações, que são causadas por pelas outras categorias, provavelmente no ambiente. Você pode ir lá? Como é que você vai secar teu caneca? Os clientes vão chegar, vai ter copo de vidro para os clientes, se eles pedirem uma água. Quem vai lavar? Isso eu estou falando só sobre aquele subgrupo, tirar tudo que é produto descartável do, da empresa. Copinho de plástico, toalha de papel, e aí? Entendeu? Você vai criar um problema de processo e vai criar atrito. E se não resolver, vai criar atrito entre as pessoas que trabalham lá. Tá? Então aí você vai entrar. Quais outras mudanças, entendeu? Dentro da empresa podia melhorar o desempenho, mesmo que seja melhorar o ESG, que não seja o treinamento. Botar mais armários, ter copo. E aí? Quais são? Treinamento resolve? Sim ou não? Talvez, por enquanto não. E por aí a gente vai. Mas, para terminar, né, essa é a visão geral do mapeamento de ações do livro. A gente só ficou basicamente na primeira parte, nas primeiras 4 etapas. Né, que é escrever o objetivo do projeto, listar o que as pessoas precisam fazer e perguntar por que elas não fazem isso e escrever as soluções. Tá? E aí você vai, você escolhe um formato para cada atividade, escolhe uma atividade para criar um protótipo, entrevista o SMEO, especialista no assunto, escreve a questão, o STEAM, na hora do protótipo, escreve escolhas críveis, mostrar, não contar, que sejam questões de decisão, escreve um feedback único para cada decisão errada, uma má decisão, identificar o mínimo, né, de informações necessárias para a pessoa poder tomar a decisão, definir o formato. É job age, uma cola, é mudar a intranet, a documentação que está dentro da intranet, fazer um manual interno de processos, entendeu? Qual é o formato? Que testar o protótipo das pessoas e escrever o panorama do projeto, porque depois que você fez todas essas fases, você vai saber realmente o que você precisa para fazer o teu projeto. Essa parte toda que envolve o A desse lado e o D desse lado. E depois o DAI. Depois você vai pro DAI. Entendeu? Produzir isso tudo. Tá? E entregar, depois medir os impactos. Tá? Isso é sobre o que eu tenho a falar hoje sobre mapeamento de ações. Se você quiser saber mais sobre negócios especificamente, os links também vão estar na descrição quando o vídeo estiver no YouTube. O livro da Kate Moore, MAPT, né? Está disponível na Amazon, né? Para aprender mais sobre esse processo. Outro autor que eu, antes de começar a aprender sobre negócios, que você pode ler e eu recomendo bastante, é o Frick Vermeulen. Ele é professor da Escola de Negócios de Londres. E ele tem esse livro chamado Quebrando os Maus Hábitos, como os maus hábitos se espalham pela indústria, né? E é difícil de matar, tipo um vírus. E esse livro mostra para você como vários modismos e várias que as pessoas chamam de boa prática nas empresas, na verdade não são boas práticas e é problemático. Né? Então esse é um livro que você precisa ler antes de se aprofundar para saber distinguir o que é uma boa prática de uma má prática e saber identificar isso dentro do contexto de análise de negócios e não trazer isso para os seus projetos de design institucional. Né? Fazer algo ruim crescer exponencialmente dentro de uma empresa e depois ter 20 bilhões de rombo no balanço, demitir 15 mil pessoas.
Acontece, acontece. Ou falir, acontece. Pedir de recuperação judicial, acontece. E às vezes, sem querer, o design institucional está espalhando isso sem querer também, né? Porque às vezes, talvez até o líder, o CEO da empresa não saiba que está fazendo bobagem. E depois disso, você pode ir lá no site do Alex Kumrat, aulasdenegócio.com.br, tá? E ele tem um curso chamado Estratégias Comerciais Avançadas. O Alex, ele é bem direto, não tem rodeios no material nesse curso. E no final você vai entender muito sobre negócio, sobre gestão, sobre marketing, ver que certas coisas que você acha que são inovações não são, já faz muito tempo e são redescobertas, algumas péssimas práticas que existem, o Alex esmiuça elas e mostra por que elas são ruins. Então, se quiser um curso longo, mas muito mais rápido do que você criar um negócio, para aprender isso na prática, vai lá na aula de negócios, que também vai estar na descrição, e vê se quer fazer o curso com o Alex. Eu não ganho dinheiro nada com nenhuma dessas indicações, mas eu recomendo bastante para o design institucional que quer saber mais sobre negócios. E no final, e é isso. Muito obrigado, né? Espero que você tenha gostado da apresentação. Se precisar falar comigo, o e-mail está na tela, com hello@llsaboia.com. Meu site é llsaboia.com, com y, ou contato, qualquer coisa, em qualquer língua, o hello vai me entregar um e-mail para mim. Muito obrigado por estar até aqui. Se tiver alguma dúvida, só colocar nos comentários quando estiver no YouTube. E até o próximo vídeo sobre design institucional e negócios. Muito obrigado.